Eu quero dar boa noite a todos. Tá? Isso aqui é um evento da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, da qual o Departamento de Ortopedia eu sou coordenador, e a gente fez esse desenho de aulas para prestigiar os residentes, para oferecer para os residentes uma educação continuada. Convidamos colegas aqui dos serviços de renome, né? A gente sempre escolheu um palestrante fora de Campinas, e depois, na mesa redonda de casos clínicos, aí os representantes de cada serviço de Campinas, que vão ajudar a brilhantar a noite aí com a discussão de caso clínico, e os residentes aprenderem com isso. E eu também, sou R34, eu sempre aprendo aqui. Hoje à noite será a palestra do Dr. Rafael Ortiz, que é especialista de pé e é do grupo de pé do HC de São Paulo. E queria agradecer o aceite de ele estar aqui conosco. Também agradecer a presença do Dr. Rodrigo Panhano, que é chefe do Departamento de Ortopedia da PUC e também responsável pelo ambulatório do pé. O Dr. Rodrigo Uyer, que é do serviço de pé da PUC. Dr. Vitor Nogueira, do Hospital Ouro Verde, e o Dr. Felipe Borlot, que é do serviço do Centro Médico de Campinas. Queria agradecer a presença de todos, muito obrigado por terem aceito esse convite. Então, nós podemos começar com a palestra do Dr. Rafael Ortiz, que falará para nós das entorses do tornozelo. Rafael? Muito obrigado, fique à vontade. Vamos lá. Mauro, muito obrigado pelo convite. Eu passei um tempo aí em Campinas e foi uma delícia o tempo que eu passei aí. E agora eu acabei tendo que voltar, né? Acabei não fazendo minha carreira professora inteira em Campinas, mas eu tenho o meu primo, que é meu primo irmão, que passou minha infância, que é médico na Unicamp, no Centro Médico. Minha afilhada, a filha dele também é de Campinas. Estou sempre indo para Campinas aí. E até pela proximidade, é um enorme prazer estar sempre com vocês. E agora, por causa da pandemia, nós estamos fazendo muito mais coisas online, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre entorse lateral do tornozelo, né? Eu vou falar principalmente sobre entorse lateral, então eu não vou falar sobre entorse medial do tornozelo, high ankle sprain, lesão da sindesmose, entorse da subtalar, porque senão a gente começa a falar sobre muitas coisas, acho que de uma maneira mais didática para os residentes, para falar sobre entorse lateral do tornozelo, que é uma patologia muito, muito frequente no dia a dia de todo médico ortopedista. E, pessoal, qualquer dúvida, vocês coloquem no chat. E, Mauro, se você vier alguma pergunta no chat, você traz para mim, pode me interromper. Eu vou andar de olho aqui, pode deixar. Valeu. Vou começar falando para vocês aqui de um caso que aconteceu. Isso aqui foi dia 19 de setembro de 2010. Esse pé aí, pessoal, o pé do Messi. Então, vocês estão vendo aí, o Messi estava jogando Barcelona e Atlético de Madrid. Então, vejo o Messi aí, o meio-campista do Atlético, o Falusi, é um turco, e ele caiu, aí o Messi rolando no chão e no campo tirou o meião, e a gente já consegue... Vocês conseguem enxergar minha setinha aqui, né? Conseguem enxergar minha setinha? Beleza, o Mauro já falou. Sim. Tá dando. Vocês veem aqui, ó, olha o edema anterolateral. Né? Então, ninguém tem dúvida que isso aqui é um entorse agudo, rompeu tudo aí anterolateralmente no tornozelo. Né? E o Messi saiu de campo carregado, 2010. E aí, né? Como é que ficou o Messi, né? Com essa bruta dessa lesão ligamentar, que eles têm entorse grave, lesão ligamentar evidente, né? Pelo hematoma imediato que se forma. Como é que ele ficou? Pessoal, em 2 semanas ele ficou afastado. 2 semanas depois, no dia 3 de outubro, ele voltou a jogar bola, jogou 90 minutos, marcou o gol da partida, o gol da vitória. E aqui é ele segurando a chuteira de ouro, que ele tinha sido artilheiro da temporada passada, né, de todos os campeonatos europeus. E
Isso é uma coisa interessante, né? Porque nós vemos os pacientes chegando no pronto-socorro com entorse de tornozelo. E às vezes não é um entorse tão grave que nem esse do Messi. Só que o Messi retornou em 2 semanas. Então, o que nós temos que fazer para os nossos pacientes para que eles voltem a ter uma funcionalidade que seja tão rápida, né? Que mágica é essa? Que mágica é essa que nós temos que oferecer para os nossos pacientes? Para a gente entender isso, a gente tem que entender, na verdade, o que é um entorse agudo. Então, o entorse agudo, você pega ele no dia que entorce, você vai ver um hematoma muito grande na região anterolateral, onde coincide com a região onde tem dor. Se demorar uns 3, 4, 5 dias, esse hematoma espalha. E você começa, na verdade, a ver essa equimose e um edema que envolve todo o tornozelo, todo o pé. O mecanismo normal de entorse lateral do tornozelo é um entorse em inversão. Então, você flete, variza, roda interno, todo o pé, e isso vai fazer com que você tenha um estiramento das estruturas anterolaterais. Pessoal, o que acontece, basicamente, é que o talos ele subluxa em relação à pinça malleolar. Ao invés do talos ficar retinho, ele tilta para medial. E na hora que ele tilta para medial, ele coloca estresse sobre o fíbulo calcaniano e estresse sobre o fíbulo anterior, porque esse tilt ele não é em varo puro, na verdade é um tilt torsional, um tilt rotacional, então o talos ele roda anterolateralmente. Isso faz com que nós tenhamos, então, o estresse sobre os ligamentos eles cedem e aí você tem a ruptura. Como vocês veem nessa imagem. Essa imagem, será que essa imagem reflete exatamente o que acontece quando você tem uma ruptura nos ligamentos do tornozelo? A gente vai voltar a isso daqui a pouco, pessoal. Mas o fato é que a anatomia normal do seu tornozelo, né, ela envolve 2 ossos, que são os 2 ossos da perna, que eles têm importância lá embaixo, né, que eles têm as proeminências medial e lateral, amarelo medial, amarelo lateral, e graças a essa relação apropriada entre a tíbia e a fíbula, você tem a formação de uma pinça malleolar, e nessa pinça se encaixa com perfeição o osso, que é um talos. E graças a esse encaixe perfeito, você tem uma certa estabilidade intrínseca dessa articulação. É óbvio que o osso é muito importante, mas você precisa de ligamentos que estabilizem isso. Então, você tem estruturas ligamentares, estruturas tendinosas, estruturas musculares, que mantêm tanto o tornozelo estável quanto funcionante. E graças a isso, você tem todos os movimentos, né? Graças a toda essa relação óssea, ligamentar, tendínea e muscular, você tem capacidade de você fazer os movimentos de flexo-tensão, inversão e eversão. Flexo-tensão primordialmente no tornozelo, tem um pouco de flexo-tensão na subtalar. E inversão e eversão praticamente toda na subtalar. O que existe de inversão e eversão no tornozelo é ou por hiperfroxidão ligamentar ou patológico por causa da lesão ligamentar crônica que o indivíduo pode apresentar. Então, eu estava falando para vocês, né, que então você vira o seu pé, você coloca estresse nas estruturas laterais e anteriores do tornozelo, e aí você tem, é como se estivesse fazendo uma gaveta, né, pessoal? Como se tivesse uma gaveta. O pé, ele fica parado e tem alguém empurrando a tíbia para trás, e aí que você vai ter a ruptura do seu ligamento fibular anterior, que é o que você consegue enxergar aqui nesse diagrama. E daí você tem a lesão ligamentar do seu tornozelo. Como é que você aborda esse paciente? Quer dizer, o paciente chega com uma lesão ligamentar no tornozelo, o que você faz com ele, né? E a gente pensa, você tem que avaliar se está estável ou não. E uma maneira de avaliar a estabilidade é fazer a gaveta anterior. Meus amigos, fazer gaveta anterior num setting de entorse agudo do tornozelo é um exercício de sadismo, né? O indivíduo está morrendo de dor, está com o pé inchado, está com lesão ligamentar, e você vai lá e vai ficar fazendo manobra de estresse. Esse indivíduo ele vai ter dor. Então, esta manobra, meus caros, ela não é uma manobra para ser usada na fase aguda do entorse do tornozelo. É uma manobra para você fazer na fase crônica. Então, aqui é bem importante diferenciar. Essa manobra é para fase crônica, não é para fase aguda, porque o paciente vai ter muita dor, ele vai segurar, você não vai conseguir avaliar apropriadamente. Então, o seu papel, na verdade, na fase aguda do tornozelo, no entorse do tornozelo, é você avaliar se existem lesões associadas. Então, você usa o seu instrumento predileto, o seu dedo, e você vai lá e examina o paciente. Então, você palpa
a sindesmose, você palpa o processo anterior do calcâneo, você palpa a parte posterior do manelo medial, você palpa a parte posterior do manelo lateral, você palpa a base do quinto osso metatarsal, você palpa a tuberosidade do osso navicular. O que está procurando? Você está procurando fraturas. Você está procurando fraturas. Está procurando se o indivíduo ele tem só uma lesão ligamentar pura, você tem fratura associada. Se ele tiver dor à palpação de qualquer uma dessas estruturas, você precisa pedir raio-x. Ah, doutor Rafael, não tem dor para fazer essas estruturas. Eu preciso fazer raio-x? Pessoal, você pode se valer das regras de Ottawa e não pedir radiografias. E a história é essa, né? Não tem dor à palpação óssea, o indivíduo consegue dar 3 passos sequenciais sem dor, o indivíduo não precisa ser radiografado e bola que segue a vida. Qual o problema? A regra de Ottawa é para uma organização clínica muito centralizada, muito organizada. Ela foi Ottawa é a capital do Canadá, né? Vocês sabem disso. E o sistema público canadense ele é muito habilidoso para lidar com esses pacientes. Aqui no Brasil, talvez você tenha que ser um pouquinho mais cauteloso em se proteger, porque muitas vezes você atende muitos pacientes num pronto atendimento, você não vai fazer um acompanhamento desses pacientes depois, e o paciente ele pode não entender efetivamente o que se quis dizer nas suas orientações durante o atendimento de PS, e se você avalia, faz uma avaliação subjetiva, que não tem dor óssea, ele anda e está andando, ainda assim pode ser um tigrão que tem menos dor, ele tem uma fratura, e quando ele vai passar com um colega depois de 3 meses, porque ele não conseguiu retorno mais cedo no ambulatório, né? O ambulatório de especialidade não atende em uma semana. Então, ele não conseguiu levar, nossa, tinha uma fratura do talos, agora desviou tudo, e isso aí é má prática do médico que te atendeu lá na emergência. E você está enroscado. Então, provavelmente, do ponto de vista de proteção do seu CRM, vale a pena você, lógico, avaliar tudo isso e avaliar caso a caso se não vale a pena fazer uma radiografia para que você possa ter certeza que para você documentar que não existiam lesões identificáveis com os instrumentos que você tinha no pronto-socorro quando você o avaliou. E aí, quando você pede um raio-x, pessoal, tem que pedir um raio-x bem feito, né? Não é de pedir aquele oblíquo do tornozelo, né? Então, tem que pedir o frente, o mortice, enxergar as coisas, o perfil bonitinho. Você encontra todas as referências anatômicas. Peça um bom raio-x do pé também, frente, perfil, oblíquo. Então, aí você tem certeza, não tem uma fratura identificada. Não vai falar para o seu paciente, você não quebrou nada. Você não sabe. E se esse cara teve uma fratura do talos oculta, que você não está identificando no seu pronto-socorro? Então, não fala que não quebrou. Essa palavra, essa frase não existe. Você fala, meu senhor, minha senhora, eu avaliei o seu pé e os exames feitos no pronto-socorro não identificaram lesão. Mas a senhora precisa de acompanhamento. Daqui uma semana você precisa ser acompanhado para saber se está indo tudo bem e saber se precisa fazer outros tipos de exame. Não precisa falar mais do que isso, pessoal. São 10 segundos de orientação, mas tem que sair essas palavras da sua boca para ficar claro para o paciente que está tudo bem até onde se identifica, mas que não vai resolver, não é que está resolvido, ele precisa ser acompanhado, porque ele pode ter uma lesão secundária, associada, que você não identificou, e essa lesão pode dar problema depois. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E aí, pessoal, um torce agudo, palpou não parece ter fratura, fiz o raio-x não parece ter fratura, tem que pedir ressonância, tem que fazer a graduação da lesão ligamentar, muda o tratamento, se é tipo 1, 2 ou 3, se foi um estiramento, se foi uma rotura completa, muda o tratamento. Pessoal, na prática, o que nós temos que pensar é o seguinte, e para entender esse paradigma de tratamento que eu vou passar para vocês, eu quero que fique claro a diferença de lesão ligamentar aguda do tornozelo e lesão ligamentar aguda do joelho. Porque nós somos ortopedistas, nós tratamos as duas lesões. Pessoal, o que é mais comum? O que é mais prevalente? O entorse do tornozelo ou o entorse do joelho?
que chega mais no pronto atendimento? Pessoa que virou o pé ou pessoa que virou o joelho? Pessoa que virou o pé, né, pessoal? É muito mais frequente do que quem torce do tornozelo. Então, pessoal, o que a gente pode pensar é que as lesões ligamentares do tornozelo, elas são mais comuns do que as lesões ligamentares do joelho, do ponto de vista epidemiológico. E isso é uma verdade. Se você busca qualquer livro, você vai ver que isso é mais comum, mais frequente mesmo. Mas, pessoal, o que é mais comum operar? A lesão ligamentar do joelho ou a lesão ligamentar do tornozelo? Também a gente não precisa ter muita dúvida disso. A gente sabe que as reconstruções ligamentares do joelho são uma das cirurgias mais comuns de qualquer serviço de ortopedia. Então, pessoal, tem alguma coisa que não está batendo aí. É muito comum ter lesão ligamentar do tornozelo, mas é muito mais frequente você operar ligamento do joelho. O que acontece? Pessoal, o joelho é uma articulação que ela é muito mais instável, dependente de ligamento do que o tornozelo. O joelho sem ligamento, ele não funciona. Ele fica solto, o paciente falseia, ele fica inseguro, ele vive torcendo, fica pivoteando o tempo inteiro. Já o tornozelo não é assim. O tornozelo é uma articulação tipo chave e fechadura. A hora que a pinça melhorar está no lugar, por isso que a sindesmose tem que estar bem. Lesão, de novo, estou falando, lesão ligamentar lateral, lesão do ligamento fibrotalar anterior, lesão do ligamento fibrocalcaniano. Não estou falando do ligamento tibio-fibular, não estou falando de sindesmose. Se a pinça melhorar está no lugar, ela oferece um encaixe perfeito para o talos e o talos funciona normalmente. Eu nunca me esqueço, de uma vez eu era um moleque, eu estava assistindo um jogo do Corinthians, na época que o Tevez jogava no Corinthians. E estava passando na televisão e o Tevez recebeu uma entrada e o Tevez torceu o tornozelo. E começou a rodar no chão, naquela, ai, meu tornozelo está doendo, né? O replay da Globo, cara, o pé do Tevez, a planta do pé, ela encostou na tíbia dele, deu a volta, virou, luxou completamente o tornozelo e voltou para o lugar. Falei, nossa senhora, ou ele quebrou, ou ele teve uma panlesão ligamentar, lesão multiligamentar do tornozelo. E a gente aprende, às vezes, a lesão multiligamentar é cirúrgica, muito grave e tal. E o Tevez rolando, aquela cicatriz no pescoço, né? Ai, ai, e tiraram ele do campo, vira. Eu falei, bom, vai ser substituído. 2 minutos depois, cara, o Tevez estava em pé, acenando para o árbitro, pedindo para entrar, e ele entrou em campo e jogou o jogo inteiro. O que significa isso, pessoal? O Tevez teve uma mega lesão ligamentar e depois da lesão ele continuou jogando? Não, não é isso. O Tevez ele não tem nenhum ligamento do tornozelo dele. Nenhum. O Tevez ele tem o tornozelo dele estável porque ele é um touro, né, forte. Tem uns mecanismos inversores e reversores que funcionam bem, e o tornozelo dele fica no lugar. Então, ele se vale de um tornozelo útil, mesmo sem ligamento, porque os seus tendões, ele tem uma anatomia óssea boa e sua unidade músculo-tendina funciona bem. Isso é saudável para ele? A resposta é não. Os mais velhos conhecem uma figura chamada Roberto Dinamite. Roberto Dinamite foi um dos maiores artilheiros dos anos 70 e 80. Ele jogava no Vasco da Gama. Foi presidente do Vasco depois. O Roberto Dinamite, ele também tinha lesão ligamentar bilateral tornozelo. E ele tem hoje uma artrodese tibio-talocalcaniana bilateral. Ele tem 2 hastes tibio-talocalcanianas, mostrando que essas lesões ligamentares, se você deixa elas acumuladas ao longo do tempo, elas vão levar a problema no futuro. Mas elas, agudamente, como o esporte é um tiro curto, né, o Tevez ganha, sei lá, 20 milhões de dólares por ano. O que vale mais a pena? Ele parar 2 anos para se cuidar e depois ele continua jogando e daí ele vai jogar no nível menor, ou ele vai jogando agora, joga uns 10, 15, 20 anos que dura a carreira de um jogador, e aí para com a família
com o aspecto financeiro da família resolvido, com dinheiro para o resto da vida, aposentou bem. É óbvio que eles preferem isso. Então, eles preferem ter essas lesões ligamentares crônicas, mesmo não tendo o risco de ter lesão no futuro, do que propriamente parar a sua vida e preocupar-se com saúde nesse momento. Mas o que eu quero dizer agora, eu diversei, falei um pouquinho de medicina esportiva, né? O que eu quero dizer para vocês é que esses ligamentos, a lesão ligamentar aguda, mesmo a lesão multiligamentar aguda, você pode tratar conservadores, tem tudo para esses ligamentos cicatrizarem, porque o seu tornozelo é uma articulação chave-fechadura, uma anatomia que permite uma congruência articular muito boa do seu tornozelo, do seu talos na pinça maliolar. Então, na minha cabeça, veja só, pensa assim, eu vou operar o TEV, eu vou operar o Messi acabou, vou voltar aqui, pessoal, vamos voltar aqui. Tem que operar lesão ligamentar em atleta, jogador de futebol? A resposta está aqui. O Messi teve uma lesão ligamentar aguda, que é o que nós vemos aqui com esse baita edema que ele tem, e ele voltou a jogar em 2 semanas. Então, na verdade, se o Messi não precisa operar, minha opinião é que nenhum atleta precisa operar. Isso tem controvérsias, lógico, a gente vai discutir isso talvez depois, mas o que eu quero dizer é que um bom tratamento conservador, funcional, reabilita bem o seu paciente. Agora, para o paciente partir desse entorse para jogar bola e marcar gol em 2 semanas, você não pode colocar uma bota de gesso e mandar o cara ficar 1 mês com gesso. Isso não é tratamento para entorse ligamentar do tornozelo. Então, você tem que fazer um tratamento funcional. Qual é o tratamento funcional? O tratamento funcional é você, entendendo que o seu tornozelo tem uma certa estabilidade ligamentar, é você permitir com que ele movimente-se rapidamente, que ele aplique gelo para diminuir edema, que ele movimente para não perder massa muscular e dê carga protegida assim que ele puder. E pode ser uma carga com RoboFoot, pode ser uma carga com tornozeleira, e pessoal pode ser carga descalço. Basta que o paciente faça as coisas com atenção. Basta que ele tenha um treino somatosensório, um treino psicomotor apropriado, que ele treine a atenção para o pé dele para recrutar a unidade miotendínea que impeça o tornozelo dele de inverter de novo durante a cicatrização desse ligamento. Se esse ligamento ficar no lugar durante as 6 semanas, ele vai cicatrizar no lugar. Mas ele tem que ficar no lugar, ele não pode ficar torcendo e virando o tornozelo nesse período. E nesse período, é óbvio que o paciente não vai ficar com a bota de gesso 6 semanas, ele vai ficar fazendo exercícios. Movimento flexo, extensão, inversão e eversão, movimento resistido. Isso aqui é um tipo de cinesioterapia com bandagem elástica de Teraband. Ele vai fazer exercício de propriocepção. Então, ele vai fazer exercícios que vão progressivamente exigindo cada vez mais dele. Exercícios de equilíbrio, exercícios com saltos, treinar a função do gesto esportivo para ele voltar para o esporte. Então, se nós treinarmos os nossos pacientes com entorse agudo do tornozelo dessa forma, eles provavelmente vão voltar rapidamente para suas atividades físicas. Ah, doutor Ortiz, mas o meu paciente não tem acesso a tudo isso, né? O paciente do SUS, ele não consegue fazer tudo. Lógico, pessoal, nós temos que oferecer para o nosso paciente o melhor tratamento possível frente à condição que ele está, mas nós não vamos oferecer para todos os pacientes o tratamento que o Messi teve. O Messi provavelmente ele tinha fisioterapia, 2 horas de fisioterapia no começo da manhã, 2 horas de fisioterapia no final da manhã, 2 horas de fisioterapia no começo da tarde, 2 horas de fisioterapia no final da tarde, 2 horas de fisioterapia no final da noite, no começo da noite. Fazer 10 horas de fisioterapia por dia. Lógico que ele consegue, esparadrapa bem o tornozelo, volta a jogar em 2 semanas. Os nossos pacientes talvez eles não consigam fazer isso. Mas a gente consegue abreviar o tempo, se a gente simplesmente orienta o paciente que ele pode andar, na medida em que ele consegue, na medida em que ele tem alguém que o ajude a andar, né? Que ele pode mexer o tornozelo, não precisa ter medo de mexer o tornozelo, que não vai estragar o tornozelo. E se ele tiver um fisioterapeuta para acelerar o processo, as coisas tendem a ser muito mais rápidas. Então, é isso. Entorse o tornozelo é isso, acabou a aula, né? Todos os pacientes vão melhorar. Não. Alguns pacientes, eles evoluem com dor
residual, com sintoma residual depois de entorse do tornozelo. Os pacientes têm dor, edema e entorse de repetição. São os 3 principais sintomas do paciente que foi tratado de entorse agudo, mas que ainda tem sintoma residual. E qual que é a causa? Né? Por que o paciente evolui mal? Você tem que entender quais são as causas de má evolução funcional do entorse do tornozelo. E as 2 principais causas são a reabilitação incompleta e a presença de lesões associadas não diagnosticadas. Pessoal, a reabilitação incompleta é um indivíduo que ele teve um entorse do tornozelo, aqui, ó, virou o tornozelo, mas ele não conseguiu fazer toda a sequência de carga protegida, gelo, movimentação, equilíbrio, cinesioterapia, pliometria, treino funcional. Isto é reabilitação incompleta. Então, todo indivíduo que ele não fez tudo isso, você atende um paciente com doutor Ortiz, eu não trabalho mais no pronto-socorro, agora eu evoluí, sou R3, agora eu trabalho no AMI. Quem trabalha no PS é o R1, eu trabalho agora no ambulatório de especialidade. Chegou um paciente que torceu o tornozelo, ele está com dor, está inchadinho, está em torce. A primeira pergunta é, você fez tudo isso de reabilitação? Não, então volta para a reabilitação. Começa de novo. Tem que fazer fisioterapia apropriada. Agora, se o indivíduo faz uma fisioterapia apropriada e ele não melhora, você tem que levantar a lebre que tem lesão associada não diagnosticada. E aí que nós vamos falar sobre exames subsidiários. Porque o indivíduo, pessoal, ele pode ter um entorse tornozelo, mas ele tem uma barra óssea calcâneo-navicular. O indivíduo tem um entorse tornozelo, mas tem uma lesão osteocondral do talos. O indivíduo tem um entorse tornozelo, mas ele tinha também uma tendinopatia de fibulares. O indivíduo teve uma entorse tornozelo, mas ele teve um sulco, uma presença de fibular quarto e um sulco convexo dos fibulares, tem uma luxação e estabilidade de fibulares. O indivíduo teve um entorse tornozelo, teve lesão da sindesmose, teve entorse tornozelo, teve fratura do processo anterior do calcâneo, fratura do processo lateral do talos. Ou seja, pessoal, ele manteve sintomas porque teve lesão associada que não foi tratada. Se ele tem lesão associada tratada, nós temos que cuidar desse paciente. Mas ele pode ter sintoma porque ele tem instabilidade, entorse, repetição, insegurança e falseio. E daí vem um conceito muito importante para vocês terem em mente, que é diferenciar instabilidade mecânica e instabilidade funcional. Instabilidade anatômica e instabilidade clínica. Instabilidade anatômica ou mecânica, pessoal, é aquele indivíduo que teve uma lesão ligamentar, o ligamento por algum motivo não cicatrizou, e aí você faz a gaveta e ela é presente, ela é positiva. Isso é diferente de uma instabilidade funcional ou clínica. É um indivíduo que tem uma sensação subjetiva de falseio, insegurança, dor, e ele tem entorse por causa de uma deficiência de propriocepção, uma deficiência neuromuscular. Esse indivíduo na instabilidade funcional, ele pode ter ou não instabilidade mecânica ou anatômica. O Messi, por exemplo, ele tem instabilidade mecânica permanente. Perdão, desculpa, Messi não, o Tevez, que eu falei para você que virou o tornozelo e bateu a planta do pé na tíbia dele. O Messi tem uma instabilidade mecânica o Tevez tem instabilidade mecânica anatômica permanente, ele tem uma lesão ligamentar crônica não tratada. Mas como ele tem uma propriocepção boa, ele não tem instabilidade funcional. Então, eu quero dizer para vocês que mesmo uma lesão ligamentar anatômica ou mecânica, ela pode ser bem tratada se você cuidar da propriocepção do paciente, se fizer uma boa reabilitação. Então, pessoal, o que nós temos que fazer é diferenciar uma coisa da outra. Porque os pacientes que precisam de reconstrução ligamentar do tornozelo são aqueles que têm instabilidade mecânica ou anatômica, e não os que têm instabilidade funcional. Olha aqui um exemplo. Uma mulher de 23 anos, professora de educação física, teve mais de 20 entorses tornozelo no último ano, 1 a cada 2 semanas, tem um bom alinhamento, não tem deformidade, o tratamento conservador não melhorou. Quando você vai olhar, isso aqui é uma abertura do pé dela, você consegue ver aqui, ó, uma léula lateral,
aqui o processo lateral do talos, aqui a subtalar posterior, aqui a articulação fíbulo-talar, o tornozelo está aqui, a sindesmose está aqui, aqui os tendões fibulares, aqui embaixo é o calcâneo, tendão de Aquiles, dorso do pé, e aqui para frente estão os dedos. Todo mundo entendeu? Nós estamos na parte anterolateral do tornozelo. Ela torceu 20 vezes o tornozelo no último ano, pessoal. Aí diz, então ela não tem mais ligamento? Olha aqui, ó. Fíbulo talar anterior dela competente. Fíbulo calcaneano dela competente. Ela não tem lesão ligamentar no tornozelo. Ela tem uma estabilidade funcional. O que ela tinha é tendinopatia de fibulares. É outra doença, outra patologia. Ela não tinha instabilidade mecânica, não tinha estabilidade ligamentar no tornozelo. Então, é importante nós entendermos que a instabilidade funcional ou clínica ela pode causar entorse, dor, falseio, insegurança e edema crônico. E esse edema crônico pode ser por causa de propriocepção ruim ou lesão associada. Lesão associada se diagnostica com um exame, ressonância, tomografia. Se a ressonância vier normal, ele deve ter uma falência de propriocepção. O que você tem que fazer é treiná-lo, fazer fisioterapia nesse sujeito. Alguns pacientes eles têm também varo do tornozelo, tem um varo do retropé. E esse varo ele perpetua o processo, a tendência de você ter entorse. Às vezes tem que corrigir esse entorse do tornozelo. E é dúvida que as pessoas perguntam, tudo bem, mas qual é a relação entre uma lesão associada, um fator predisponente, com um entorse? Por que o indivíduo que tem, por exemplo, uma lesão no tendão fibular vai ficar torcendo o tornozelo? Então vamos estudar a tendinopatia do fibular. Pessoal, você está vendo aqui o fibular longo, o fibular curto, ele tem uma lesão tipo split longitudinal, tá vendo? Esse é o fibular curto, esse é o fibular longo está normal, o fibular curto divide em dois, tem um split. O tendão fibular é um eversor do pé. Como ele é eversor do pé, ele joga o antepé para abduto, ele everte o pé, e ele restringe a inversão do pé. Então, quando você vai virar o seu tornozelo, o tendão fibular, ele impede a inversão, ele segura. Então, ele é um dos principais restrissores que impedem a inversão do tornozelo. Se você tem uma tendinopatia do fibular, e a hora que você vai precisar recrutar esse músculo, ele puxa o tendão, e o tendão tem um split, esse split ele vai engastalhar no sulco do fibular da fíbula, ou na sinóvia que envolve a fíbula, e vai ter uma sinovite, justamente porque ele tem uma lesão ligamentar, uma tendínea, e a hora que ele vai recrutar esse músculo, ele sente dor. O que ele faz? Ele solta o músculo. Como ele solta o músculo não é acionado, não consegue segurar a inversão. Então, o pé ele desaba em inversão. E essa é a explicação do que por que entorse não é igual à lesão ligamentar. Como a tendinopatia de fibulares é uma das possíveis causas de entorse tornozelo. E, pessoal, todas essas lesões associadas, elas podem causar dor. E quando você tem dor, você não consegue ter velocidade de recrutamento do seu mecanismo que controla a inversão, que impede a inversão, que impede a lesão. Então, é por isso que são essas lesões associadas que nós temos que buscar quando nós vemos o paciente que tem instabilidade crônica, porque se elas estiverem presentes, nós temos que tratar essa lesão associada. Mas se elas não estiverem presentes, nós podemos pensar, o indivíduo tem ou uma lesão anatômica, e vai ter gaveta positiva, ou ele tem só uma falência funcional, a gaveta anterior não é presente, ele tem uma propriocepção ruim, que você tem que fazer a fisioterapia para ele. O diagnóstico específico para isso vai ser ressonância, a gente já falou, que a gente consegue ver lesões associadas. Mas se o indivíduo tem uma instabilidade crônica do tornozelo, com lesão ligamentar, ainda assim, você, como o exemplo do TEVES, você pode tratar com uma boa propriocepção, com um bom treinamento proprioceptivo, com um bom treinamento neuromuscular, para que ele possa acionar as suas estruturas rapidamente, para que ele possa combater a tendência de inversão com uma rápida inversão do seu tornozelo, e aí o indivíduo, mesmo com lesão ligamentar crônica, ele pode não ter mais sintomas de entorse do tornozelo. Mas quando esse tratamento conservador falha, daí você tem que partir para o tratamento cirúrgico, que vai envolver tanto as lesões associadas quanto a cidade anatômica. O que você tem que tratar?
Então, aqui vou falar para vocês. Lesão associada, você trata lesão associada. Tem barra óssea, tira barra óssea. Tem lesão osteocondral, tira lesão osteocondral. Não vou focar nisso nessa aula. Mas se ele tem lesão ligamentar, por exemplo, esse sujeito aqui, ó, ele teve um entorse do tornozelo e caprichosamente teve uma avulsão óssea da fíbula. O que você tem que fazer aqui? Você tem que tirar essa avulsão. E quando tirou a avulsão, veja que uma parte do fibular anterior estava conectada ao restante da fíbula. Ou seja, é só tirar este osso que estava solto, era um corpo livre interarticular que provocava entorse e dor. E daí ele não melhorava com fisioterapia, e o que você tem que fazer é tirar esse corpo livre e o indivíduo melhora os sintomas dele, porque o ligamento está funcionante, o ligamento está bem. Muitas vezes isso não basta, tem que fazer uma cirurgia de reconstrução ligamentar. Você pode partir para uma cirurgia de Brostrom, que pode ser aberto, endoscópico, artroscópico, ou cirurgias anatômicas. E sobre cirurgias, pessoal, eu não vou falar muito agora, porque eu vou deixar para a nossa discussão, para a gente comentar sobre cirurgias de reconstrução ligamentar do tornozelo, seja com usando o retináculo, que é próximo, seja usando os ligamentos laterais, os tendões próximos, como o fibular terceiro, que você está vendo aqui, como o fibular curto ou os isquiotibiais. Você pode partir para reconstruções ligamentares anatômicas do tornozelo, visando o restabelecimento da anatomia. Obviamente, alguns pacientes eles têm, inclusive, lesão associada como o pé cavo, você precisa corrigir o alinhamento, porque senão isso predispõe a entorse de repetição. Em resumo, quando a gente fala de lesão ligamentar tornozelo, o entorse, nós temos que diferenciar o entorse agudo do entorse crônico. O entorse agudo, pessoal, tratamento conservador sempre é bom. E seu tratamento conservador tem que ser o mais rápido possível na evolução para um treinamento funcional. Então, você quer fazer com que ele movimente logo, que ele decarga logo e ele faça fisioterapia o mais precocemente possível. Quanto mais você fizer isso, maior é a velocidade que ele tem do retorno à sua atividade. A maior parte das vezes, o entorse agudo ele vai evoluir bem e o assunto se resolve. Alguns entorses agudos, eles não evoluem bem. E daí o indivíduo evolui com entorse crônico ou de repetição. E as queixas principais são dor, edema e entorses de repetição. Nesse sujeito, a primeira coisa que você tem que perguntar é se fez uma boa fisioterapia. Se ele não fez, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma boa reabilitação. Se você faz uma boa reabilitação e ele continua com os sintomas, você precisa descartar lesões associadas. E você descarta lesões associadas com exames subsidiários. Se os exames subsidiários mostrarem lesões associadas e esse indivíduo ele não tiver melhorado com o tratamento funcional, você tem que tratar as lesões associadas. Se esse indivíduo que tratou as lesões associadas, ele tem também lesão anatômica, mecânica, você tem que partir para a reconstrução do tornozelo. E aí, falar sobre reconstrução, a gente vai aproveitar o painel de experts para a gente bater um papo sobre isso. Era isso, Mauro, que eu tinha para começar falando. Queria saber se alguém tem alguma dúvida. Aqui no chat ninguém fez perguntas. Eu queria comentar o que como eu falei, a minha geração usava muito gesso, né? E eu achava uma tragédia isso aí. Chegava a 45. A gente falava de grau 1, grau 2, grau 3. Achei interessante que você também abordou isso. Como é que classifica isso? E essa visão hoje da parte funcional, né? Você fazer uma boa reabilitação, isso aí é excelente, né? A gente engessava todo mundo, aquela atrofia danada, depois de 45 dias, aí você pôr a culpa na fisioterapia, né? Que não reabilitava nada. Essa fisioterapia, aquela fisioterapia que você fica só sentado, aplicando o calorzinho, um choquinho, daí não vai melhorar nada mesmo, né? Pois é. Eu achei uma aula muito boa, bem didática, viu? Parabéns, viu? Você comentou sobre os entorses, a gradação, né? É óbvio que toda aula é uma impressão muito pessoal do professor sobre o assunto, né? A minha impressão pessoal é que a gradação de lesão ligamentar em tipo 1, tipo 2 e tipo 3 para os entorses do tornozelo, ela mais
atrapalha do que ajuda no raciocínio clínico de como é que você vai abordar o paciente. O que eu quero dizer é que eu não levo em consideração um estiramento ou uma rotura completa. Estou falando de novo, lesão ligamentar lateral do tornozelo. Não estou falando de sindesmose, estou falando de deltóide, não estou falando de lesão ligamentar lateral do tornozelo. Porque é muito vasto o assunto para expor, extrapolar para os outros ligamentos do tornozelo. Mas o que eu vejo são, às vezes, pessoas muito... uma menininha que teve um entorse muito leve do tornozelo, mas que ela é muito sensível à dor, e ela demora meses para mexer, para apoiar o pé no chão, ela demora muito tempo para ficar boa. E, óbvio, ela tem um entorse do tipo 1. E, às vezes, a gente vê aquele tigrão que desafio ao galo, que é um bruta do entorse, fez um bruto hematoma anterolateral do tornozelo, uma rotura completa, tem ressonância, que não tem contato nenhum, e é um grau 3 que evolui muito rápido a reabilitação. Então, o que eu vejo é que mais importante do que saber se é uma lesão leve, moderada ou grave do ligamento é o tipo de personalidade do sujeito. E se o sujeito ele é um sujeito que ele está querendo evoluir bem, o que nós temos que fazer é soltar a rédea e deixar ele melhorar logo. E se o indivíduo ele é um sujeito que tem muito receio de mexer, você tem que gastar mais tempo na sua consulta para ensinar a movimentar o tornozelo, ensinar que pode inverter. Ai, doutor, quando eu jogo o pé para dentro, quando eu inverto o pé, estira a lateral e dói muito. Você tem que falar, fique tranquila, você não vai arrebentar tudo, não vai prejudicar, pelo contrário, quanto mais você mexer seu tornozelo rápido, menos muscular você vai ter, mais rapidamente você vai voltar para a sua atividade. Então, na minha concepção, lógico que tem colegas que pensam um pouquinho diferente, mas na minha concepção, diferenciar entorse leve, moderado e grave pela questão das fibras de colágeno, ela é útil do que avaliar o tipo de paciente que está na sua frente, para você saber o quanto que você tem que estimulá-lo para ele ser mais rápido, porque quanto mais você estimular o treinamento funcional for mais apropriado, tão mais rápido ele volta ao normal, tão mais rápido ele abandona a órtese, muleta, tão mais rápido ele tem um treinamento proprioceptivo que seja bom para que ele possa voltar às suas atividades normais. Eu acho que, pelo que eu entendi, hoje você usa muito ou um RoboFoot ou uma tornozeleira para poder tirar, né? Poder tirar e já fazendo treino funcional, propriocepção. Tem que ter uma boa fisioterapia junto. Eu achei perfeito aí. Esses colegas... E o RoboFoot, Maurão, é uma coisa que hoje em dia tem muito barato, né? Tem uns de R$70, umas marcas aí, e você fala para o paciente, você vai poder andar. Eu até posso colocar de gesso aqui, mas passa lá, aqui no SUS não vai oferecer, mas passa lá na ortopedia, lá na casa ortopédica, compra essa aqui que é o mais barato, tira, vai fazendo gelo, vai fazendo exercício, para você reabilitar, para você andar e você voltar o mais rápido possível para a sua atividade. Sim, os RoboFoots iniciais eram preço de sapato de loja, né? 300. Hoje, graças a Deus, isso melhorou muito. É acessível, né? Deixa eu só avisar os alunos, os residentes aqui, que foi colocado no chat a lista de presença, tá? Então não se esqueça agora, daqui para frente, que a gente vai ter mais tranquilidade, a aula vai ser uma discussão de casos. Vocês aproveitem o tempo para preencher, tá legal? Alguma pergunta? Eu acho que os colegas aí querem conversar alguma coisa sobre a aula. Ou a gente já pode passar para os casos clínicos. Maravilha. Então, vamos colocar o caso clínico. O áudio do Vitor tá legal agora, Vitor? Tá dando para ouvir? Agora eu estou ouvindo vocês. Perfeitamente. Imagem só. Eu tive que pular para o celular, meu notebook não estava funcionando, não. Ótimo, ótimo. Agradecer pelo aceite aí, pessoalmente, agora, que está ouvindo. Valeu. Obrigado pela presença de vocês todos. Agora vamos partir para a segunda parte. Vamos continuar aprendendo aqui. Vamos então. Eu vou falar com o Vitor, com o Pagnan
eu vou chamar Rodrigo, não o Pagnano, Rodrigo Ruyer, tá bom? Então é Rodrigo, o Pagnano, o Felipe, que é o Felipe Borloo, e O Vitor. Tem mais alguém ou são essas pessoas? São os 4, são esses. Maravilha. Então eu vou compartilhar minha tela aqui. É um casinho aqui, um paciente do sexo masculino, 38 anos. Ele me procurou em outubro de 2019 com múltiplos episódios recorrentes de entorse do tornozelo bilateral. Então, desde a adolescência, vivia virando o tornozelo. Não é um entorse agudo, no caso crônico, e ele é um cara bem ativo, joga tênis e futebol todos os dias. Do ponto de vista objetivo, né, sempre que ele tem muito entorse, depois dos entorses ele tem períodos, né, de edema, dor, incapacidade funcional, e ele tem que se afastar da atividade física. Ele tem uma dor lateral do tornozelo sutil, uma dor anteromedial do tornozelo leve e tem uma insegurança significativa para a prática esportiva. E nós vamos focar aqui, pessoal, no pé esquerdo. A patologia dele é bilateral, mas ela é diferente. Eu operei os 2 tornozelos, mas um de cada vez, e a gente vai falar hoje do pé esquerdo. Então, os pés são assimétricos, o pé esquerdo tem uma supinação sutil, não é o que a gente vai falar, né? É o que a gente vai falar, na verdade, é uma supinação sutil, uma discreta dor anterolateral e uma dor anteromedial do colo do talos dorso medialmente. E o pé direito, que não é o importante, ele prona e tem uma dor medial. Então, essa aqui é a postura relaxada e a postura de correção, né? Eu costumo fazer isso, na verdade, eu tento deixar o paciente normal e daí eu peço para deixar os pés alinhados, porque eu acho que é mais fácil avaliar o sinal do Peekaboo, né, se eu ponho essa posição. E o lado sintomático agora, que a gente vai discutir, é o lado esquerdo. Ele tem dor, então, anterolateral e anteromedial. E isso aqui é o que a gente consegue ver no lado esquerdo, é o sintomático, e desde que o lado direito ele é mais pronador, né, pessoal? Mas não é esse aqui que é uma lesão medial, não é o que a gente vai discutir agora, é a discussão do lado esquerdo. E esse aqui é o teste que eu faço só para saber se tem... Eu queria começar a ouvir vocês já. O Vitor, me conta aí um pouquinho. Qual que é a importância, na sua opinião, do varo do retropé na avaliação do entorse crônico do tornozelo? Oi, pessoal. Tá dando para ouvir aí? Normal. Então tá bom. O varo do retropé ele vai influenciar muito no aumento desse momento de inversão do tornozelo. Então, ele, além de favorecer lesões associadas, como uma tendinopatia dos fibulares, por exemplo. Então, esse teste que você fez do Peekaboo aí, eu acho que é importantíssimo para você avaliar se você vai ter que mexer no retropé também, pensando num tratamento cirúrgico mais para frente. Eu queria só explorar um pouquinho essa questão sem o paciente andando, lembra que o pé sintomático esquerdo, né? E eu queria perguntar aí para o Rodrigo. Rodrigo, quando o Vitor já falou da importância fundamental, né? Então, tem um indivíduo que tem um varo significativo, você pode pensar que esse varo está associado à perpetuação dos sintomas dele. Quando que você corrige esse varo? O indivíduo tem entorse do tornozelo e você pensa em corrigir o varo do tornozelo. Não é esse paciente que nós estamos vendo. Eu quero só saber agora a teoria quando a gente pensa em corrigir esse varo. Na verdade, nesse caso, Rafael, eu concordo com você que não... Eu tenho um varo, mas eu não acho que seja um varo significativo a ponto de pensar numa correção cirúrgica aí associada, não. Né? Eu acho que a gente teria que avaliar, como o Vitor falou, também os fibulares, né? Se isso está repercutindo de alguma maneira na parte lateral aí, antes de pensar, ou se ele tem alguma outra lesão associada, né? Pensar aí até alguma coisa de base de quinto, mas principalmente eu acho que os fibulares. Nós vamos avaliar o paciente, tem uma amplitude de movimento normal, tem dor anterolateral anteromedial, tem uma gaveta anterior positiva, não é gigante, mas ela está presente e é assimétrica, e tem um estresse em varo brutal, um estresse em varo muito significativo. E essas aqui são as radiografias que o paciente trouxe para nós. Então,
nós estamos lembrando que é o exame do lado medial, perdão, do lado esquerdo, anterolateral e anteromedial. Lado esquerdo, anteromedial e anterolateral. Lado esquerdo, anteromedial e anterolateral. Pelas radiografias, tem alguma coisa que vocês chamam a atenção aí? O Felipe está vendo alguma coisa ou não está chegando na canastra aí? Acho que não chegou lá, não. Não chegou, não chegou. O Rodrigo Ruyer. Eu acho que chama atenção, principalmente no raio-x em perfil, alguns sinaizinhos já, os osteófitos, né, uns sinaizinhos de impacto, podem estar relacionados a esses entorses de repetição. Isso pode contribuir para a dor do paciente, né? E demonstrar essa instabilidade aí que ele se queixa. Vocês conseguem ver aqui que na parte medial parece que tem até o ciclo, né, no medial, mas não tem dor no deltoide. E não sei se vocês conseguem perceber, pessoal, mas do lado direito tem uma região relativamente preservada e aqui tem alguma irregularidade. Vocês conseguem perceber isso ou não? Na verdade, pessoal, ele tinha essa lesão osteocondral do talos, tem um impacto anterior e anterolateral aqui do tornozelo, mas, pessoal, eu vou ter que pedir desculpa para você, a ressonância, eu tive um problemão com ela, eu não consegui trazê-la para cá. Meu computador, ele deu uma pifada, eu estou com outro computador, não estou com a ressonância, eu vou descrever a ressonância para você. Ele tem uma lesão osteocondral do talos medial, uma lesão osteocondral da tíbia em espelho, que é menor muito do que a lesão osteocondral do talos, tem um impacto ósseo medial do tornozelo, tanto um osteófito no colo do talos, quanto osteófitos no maléolo medial e no lado anterior da tíbia. Isso é a parte medial, a dor anteromedial, corresponde à região da dor anteromedial dele. E lesão lateral, ele tem a dor sobre o maléolo lateral, ele tem lesão ligamentar lateral do fíbulo anterior do fíbulo calcaneano. Então, só para deixar claro, que não sei se conseguem enxergar aqui, pessoal, mas isso aqui é um pequeno geodo que ele já tinha na tíbia já. Não sei se vocês conseguem enxergar. A lesão osteocondral da tíbia ela é bem discreta, mas ela estava presente já. Então, baseado nisso, eu queria ter uma ideia de vocês. Então, nós estamos vendo aqui, né? Esse é o resumo do que o paciente tem. Ele tem uma supinação sutil, não tem um estresse invário muito grosseiro, não tem tendinopatia de fibulares, ele tem dor a palpação do ligamento fibular anterior e fibulocalcaniano, gaveta anterior significativa, estresse invário significativo e dor na região medial. A palpação da lesão osteocondral, que foi identificada na ressonância, e sinais osteófitos locais. Então, eu queria saber de vocês qual que é o plano de tratamento de vocês nesse caso. Pode falar? Opa, vamos lá, Vitor. Eu sempre começaria com um tratamento conservador. Então, que nem você falou na aula também, se esse paciente chegasse para mim, perguntaria o que ele já fez de tratamento conservador, o que ele já fez de reabilitação, tentaria uma fisioterapia bem direcionada para ele, fortalecimento de musculatura do tornozelo, e avaliaria junto com isso, se houvesse falha do tratamento conservador, aí eu já pensaria em tratamento cirúrgico. Mas Victor, sempre de cara... Ele é um cara que tem acesso a muito bom, muito fácil, a reabilitação de boa qualidade. Ele fez 3 meses de fisioterapia de consulta e ele voltou depois de um novo entorse jogando tênis. Então eu já pensaria em mudar o tratamento, Rafael. Já pensaria em tratamento cirúrgico por ser um cara ativo, um cara que pratica esporte, já tentou tratamento conservador sem sucesso. Eu já partiria para o cirúrgico. E o que você planejaria aí? Como é que é o seu plano inicial? Olha, eu pensaria, teríamos que mexer nos ligamentos laterais, fazer essa reconstrução lateral, abordar essa lesão osteocondral medial também, que está gerando dor para ele. E confesso
que eu ficaria bem na dúvida de fazer uma osteotomia valgizante ali no calcâneo. Porque me chamou a atenção no raio-x de perfil que ele tem um pé cavo, né? Tem um varo ali no retropé, mas a gente sabe que a osteotomia valgizante do calcâneo é um pouco agressiva, né? Então, isso que realmente ficaria na dúvida, mas eu faria ali uma artroscopia, tratamento com artroscopia, para abordar essa lesão osteocondral, e eu faria a reconstrução do tipo Brostrom dos ligamentos laterais. Maravilha. Eu queria saber a opinião do Pagnano. A gente vê que o exame, né, Rafael, ele é muito sugestivo de uma lesão grave mesmo do todo o complexo lateral, né? E não respondeu realmente ao tratamento conservador. Nesse caso, apesar de não ser um varo, clinicamente não parecer ter um varo tão grande, né, mas talvez pensando na proteção dessa reconstrução aí, a gente poderia pensar numa osteotomia. Associar também a osteotomia valgizante aí desse calcâneo. Aguinano, uma vez eu tive num curso, um curso avançado de pé e tornozelo da AOFAS, e era uma mesa de medicina esportiva em que o tema era lesões no atleta com pé cavo varo. É muito interessante. E daí tinha fratura de estresse da base do quinto, lesão ligamentar do tornozelo, tendinopatia fibulares. Mas, especialmente num caso que era uma fratura da base do quinto, eles estavam uma mesa bem rica, eram pessoas muito hábeis que estavam lá. Tinha o Bob Anderson, tinha, na época, era o Michael Coveley. Faz tempo já, isso aí tem, acho que... Estou ficando velho, né, Pagnano? Isso aí deu uns 10 anos. E o Coveley, tinha Foi em Chicago isso? Não. Não foi. Foi em Filadélfia. Bom, eram 4 caras muito... Chris Cutts, era um pessoal muito bom, um pessoal que estava acostumado a tratar. E eu levantei uma hora que estava essa dúvida, eu falei, pessoal, o indivíduo ele é um atleta de alto desempenho, tem um pé cavo varo, e é a primeira vez que você vai abordar a fratura de estresse da base do quinto, cirurgicamente. Você faz o tratamento da base do quinto e você já corrige o varo do retropé. A mesa foi unânime, e todo mundo que eles perguntaram em volta, que não está participando da mesa também foi, de que a primeiro tratamento eles não fazem a osteotomia do calcâneo. Tem essa situação de que, para um atleta, mudar o eixo de funcionamento do pé é uma coisa que é muito importante. O cara tem que mudar todo o gesto esportivo dele. Então, eles falavam assim, eles costumavam restringir a osteotomia para os não atletas e para aqueles atletas em que o primeiro tratamento não funcionou. Então, fez a osteotomia e recidivou a pseudoartrose, quer dizer, fez a base do quinto, recidivou a pseudoartrose, fez o ligamento, recidivou o ligamento, daí eles partem para a reconstrução, a revisão, eles fazem a osteotomia. Mesmo porque um atleta ele vai ficar mais tempo afastado quando ele faz osteotomia do que quando ele faz só a reconstrução. Não sei, lógico. Eu acho. Não, é perfeito. Eu acho que assim, vendo assim, lembrando, eu falei, puxa, esse paciente é um atleta. Você falou, ele joga. Isso eu acho que é um cuidado que tem que ter mesmo com o atleta, né? E principalmente atleta profissional até, né, Rafael? Se a gente for pensar isso aí, eu acho que como você falou nessa mesa redonda, né? Isso pode realmente modificar muito aí a dinâmica do pé, né? Eu acho que eu concordo, realmente você pegou num ponto muito importante mesmo. Isso. Então, a osteotomia do calcâneo, acho que para aqueles casos está muito varo, acho que ok, né? Acho que a gente pode chegar nesse consenso. Ou nos casos de revisão. Agora, com relação à técnica de reconstrução ligamentar, o Vitor falou de Brostrom. Vitor, quando que você indica o Brostrom e quando que você indica a reconstrução do ligamento?
Eu costumo indicar o bróstolo, principalmente quando a gente vê na ressonância que tem uma massa ali, tem um folheto de ligamento ali preservado, assim, tem uma massa de ligamento que você consegue reconstruir. Agora, quando você já vê ligamento muito afilado ou na cirurgia, assim, você já vê que não tem fibra suficiente, aí eu já penso numa reconstrução ali com um enxerto, alguma coisa. Ruier, como é que é a sua ideia em relação a esse caso? O que você faria e quais são as suas opções de tratamento? Experiência com relação à osteotomia de calcâneo, para correção do varismo, é bem pequena. Num caso mais específico como esse, nunca fiz, não pensaria para esse caso inicialmente em fazer a osteotomia. Mas meu plano terapêutico seria um tratamento da lesão condral via artroscópica, com microperfurações, né, microfraturas. Faria um toalete articular associado aí à ressecção do impacto anterior, impacto anteromedial, anterolateral. E aproveitando a cirurgia artroscópica, mais recentemente, em função até da experiência mais recente e dos bons resultados, faria uma reconstrução endoscópica do complexo ligamentar lateral, um artrobróstolo. Tá certo. Vocês entram preparados para fazer o bróstron e para ter um plano B, caso o tecido não seja bom, ou vocês vão o bróstron até o final? Qual que é a ideia de vocês? É uma questão interessante, assim. Talvez até pelos pacientes que eu tenho tratado, assim, eu nunca pensei em falha do bróstron, e nunca tive assim um problema intraoperatório muito grande, talvez pela minha pequena experiência, né? Mas eu geralmente tenho tido bons resultados com o bróstron, ou o modificado, ou o artrobróstron. O Vitor e o Fabiano, vocês têm experiência com reconstrução? Como é que é o racional de vocês para pensar artrobróstron, bróstron endoscópico, bróstron aberto, ou a reconstrução propriamente dita? Eu tenho... Pode falar, Vitor. Fala aí, professor. Não, eu acho que eu tenho mais facilidade até pensar no bróstron aberto também. E os resultados costumam ser bons, muito bons. Então, eu não pensaria assim inicialmente em uma outra técnica, porque a maioria dos casos evolui muito bem, né? Vitor? Eu não também domino a técnica do artrobróstron, né? Então é isso. Isso, eu também não... Desculpa. Eu também não tive experiência com artrobróstron, estou mais familiarizado com o bróstron aberto, mas eu gosto de associar a artroscopia. Toda vez que eu vou fazer um bróstron, mesmo aberto, eu gosto de fazer uma artroscopia junto para observar a articulação do tornozelo. Já vi no R4, quando eu estava aí em São Paulo, no Vita, com o Freitas também, eu já vi reconstruções com isquiotibiais, mas eram em casos de pacientes muito obesos ou com uma frouxidão ligamentar muito grande. Mas eu, particularmente, eu tenho tido bons resultados. Minha experiência também não é grande, mas eu tenho tido bons resultados com o bróstron mesmo. Perfeito. Então, o plano de tratamento, né, eu comecei fazendo o estresse, né, como você está vendo. Agora eu faço o raio-x de estresse documentando com a radioscopia, né? Isso é uma gaveta anterior, isso é estresse em valgo, isso é estresse em varo, e a gente vê aí a gaveta anterior positivo, estresse em varo positivo. E será que tem lesão do deltoide? Talvez tenha, talvez não tinha nenhum sintoma medial. Eu optei por não abrir esse deltoide porque não tinha sintoma medial. A cirurgia que vocês vão ver é uma cirurgia que eu fiz inteira aberta. E o motivo pelo qual ela fez inteira aberta é porque eu fiz uma reconstrução. Esse foi o primeiro caso que eu fiz uma reconstrução diferente, que eu vou mostrar para vocês, lateral. E como não tinha experiência com ela, eu queria fazer aberto para entender como é que ia ser feito. Então, eu comecei fazendo uma via anteromedial, não queria perder muito tempo, na verdade. Abri direto,
A gente viu aqui o osteófito no colo do talos, osteófito no maléolo medial, osteófito anterior da tíbia. Dá para ver direitinho aqui os osteófitos. Fletinho tornozelo, você vê a lesão osteocondral do talos, você vê o osteófito no maléolo medial, o osteófito no maléolo anterior. Identifica bem a lesão osteocondral do talos. Foi feita perfuração no talos, ressecção do osteófito no colo do talos, ressecção do osteófito na tíbia anterior, ressecção do osteófito no maléolo anterior, no maléolo medial anterior, e a perfuração daquela lesão osteocondral da tíbia distal que estava no G8. Então, eu resolvi abrir isso aí direto, foi feito isso, foi reconstruído, então foi ponto aí, foi feita a sutura, e estava resolvida a parte medial. E daí você veja que não tem mais osteófitos, né? Veja como é que ele era e que agora não tem mais os osteófitos mediais nessa região. Mas eu concordo plenamente com vocês três, isso aqui é uma coisa que podia ser bem resolvida com a artroscopia, embora as ressecções artroscópicas do maléolo medial anterior, elas sejam um pouquinho mais chatinhas de ser feitas. Você tem que entrar com um portal mais lateral e você tem que o shaver medial que você não consegue enxergar direito, é uma coisa que vira quase uma cirurgia percutânea, na verdade, porque você tem que ir soltando enquanto você faz a raspagem. Mas tudo bem, acho que não é essa o foco principal, eu não quero discutir sobre o impacto anteromedial, eu quero discutir sobre a reconstrução lateral do tornozelo. Alguém de vocês tem algum comentário para fazer aqui sobre essa parte da cirurgia? Rafael, deixa eu fazer uma pergunta para você, na verdade. Por exemplo. Qual que você acha que é o papel da radiografia sob estresse no seu planejamento cirúrgico? O papel da minha radiografia sob estresse é comparar esta avaliação clínica e quantificar uma lesão, uma instabilidade mecânica instalada. Então, ele tem uma instabilidade anatômica. Então, não realmente o ligamento dele é insuficiente. Mas é isso. Para a lesão ligamentar lateral, eu acho que ela é menos importante do que para deltoide e para sindesmose. Para essas duas articulações, o raio-x de estresse é muito mais importante. Eu não trouxe aqui, porque, na verdade, eu achei que a gente vai discutir mais a parte ligamento lateral mesmo. Então, eu não trouxe aqui a discussão sobre a raio-x de estresse para deltoide e para sindesmose. Mas eu acho que é mais importante na deltoide e sindesmose do que o estresse invário e gaveta anterior. Perfeito, obrigado. Mas eu gosto de quantificar tudo e deixar guardado essas imagens. Acho que elas ajudam muito a gente a entender o que nós estamos fazendo, né? Quando a gente vê isso aqui, eu sei que eu tenho que reconstruir o ligamento aqui. Agora vocês falaram, então agora vamos lá para a parte lateral, né, pessoal? E a parte lateral, o que acontece? Foi feita uma abertura e a hora que abriu, você viu isso aí, ó. Você abriu e você vê esse tipo aqui, o maléolo lateral. Cadê meu apontador? Maléolo lateral, até um descascado aqui no maléolo lateral. Aqui o talos lateralmente, aqui é o processo lateral do talos. E esse tecido aqui, que é um tecido meio solto, não fui eu que soltei, ele está delaminado, tá vendo? Ele está meio solto do periósteo do maléolo lateral. Então, é um tecido meio de qualidade muito ruim. E a minha dúvida que eu queria trazer para vocês é o quanto vocês... Porque o bróstolo, na verdade, a gente se vale. Bróstolo, na verdade, é você pegar este tecido e ligar. É isso. E o Gould é quando você pega o retináculo e leva para lá, né? Então é interessante porque a gente fala bróstolo artroscópico. Na verdade, o bróstolo artroscópico seria você... Mas quando você pega o retináculo, isso é o Gould artroscópico, né? Agora,
Quando você tem esse sujeito que tem entorse de repetição, né, que tem um ligamento que é muito ruim, o quanto que vocês confiam nesse ligamento? Eu entendi que o Ruyer, ele falou assim, não, eu faço, pô, eu não tenho dificuldade, acho que ele evolui bem, mas vendo do jeito que está agora, você se sente sempre seguro? Se você fizer aqui um Brostrom, você acha que o Brostrom a sua estrutura vai dar alguma coisa, e o Gould, vocês apostariam, vocês entrariam para operar, e se não der certo, daí faz uma reconstrução? Quando que é o caso que talvez a reconstrução seja útil? Essa é a pergunta, né? Quando que a reconstrução talvez faça? A gente tem a possibilidade também, hoje em dia, de associar, além dos fios das âncoras, aquelas fitas de reforço, né? Passar pela fíbula, dar uma firmeza maior. Num caso desse, talvez, até no intraoperatório poderia ser decidido por utilização. Esse tipo de planejamento a gente sempre consegue ter, quando você pensa em fazer uma reconstrução artroscópica, né? Agora, o material para retirada de enxerto, aí seria outro pensamento que eu confesso que não ia ter nesse momento. Entendi. Eu também pensaria na ideia do Ruyer, aí achei legal, porque pelo menos entrar com aqueles internal brace, né, para meio que proteger a sua sutura ligamentar. Nesse caso aí, eu acho que seria uma boa indicação, visto que esses folhetos já estão meio degenerados aí, né? Magnano, o pessoal do joelho usa o reforço com tape para reconstruir ligamento cruzado anterior? Não. Eu vou falar para vocês a minha ideia, né, cara, porque eu acho que tudo que eu aprendi de reconstrução ligamentar do tornozelo, eu aprendi com quem faz joelho, na verdade. Porque eu acho que eles operam muito, muito mais do que nós, tem uma experiência brutal. E eu já vi muito cirurgião de joelho que começou a usar tape e depois parou de usar tape, né? Mas eu não vejo um cirurgião de joelho que usa tape e continua usando tape depois de maneira habitual. No meu consultório, na verdade, eu pego complicações do tape. Então, eu pego aquele cara que ficou com o tornozelo muito duro, muito rígido. Porque o problema do tape é que ele é um tecido inextensível, inabsorvível e que vai ficar para sempre ali, né? Ele é diferente de um ligamento, ele não tem a biologia de um ligamento. E eu fico preocupado quando eu vejo o pessoal do joelho não usando, né? Por que eu iria usar? Eu não sei, eu acho que é uma possibilidade, mas eu vou mostrar para vocês a solução baseado nesse estudo, né? Que é uma tentativa diferente de ver o problema da lesão ligamentar lateral do tornozelo. Então, o que foi feito aqui? Foi feita uma reconstrução ligamentar baseado num trabalho do Masato Takao, né? Que é a reconstrução anatômica dos ligamentos laterais do tornozelo. Então, ele se vale desse enxerto aqui, que é um enxerto em Y, e ele faz túneis no colo do talos, na fíbula e no calcâneo, e fixa esse enxertinho com parafuso de interferência. Então, ele viu, né, aonde começa o fibrotar anterior, o fibrocalcaniano, ou insere o fibrotar anterior no talos e o fibrocalcaniano no calcâneo. E o que se observou é que ele viu que tinha uma origem comum desses ligamentos. Ele podia se valer dessa origem comum para ser um ponto de entrada comum no ligamento, na fíbula, no anelo lateral. Então, o que eu fiz? Eu vou até o tornozelo, até o joelho, tiro um tendão, pode ser o menorzinho, né? Aqui tem dois, porque aqui, na verdade, é de outro caso. Mas você tira o grácil mesmo, e daí você prepara, você faz as perfurações, então faz a perfuração no anelo lateral, no talos e no calcâneo, e daí você passa o seu enxerto e fixa esse enxerto com um parafuso de biotenodese ou interferência, né?
Biotenodese e intervenção são iguais, na verdade, a única diferença é que uma interferência você tem que sair atrás da tensão, biotenodese você consegue dar tensão por dentro, né? Mas se você sair lateral, você consegue medial, entre a lateral e essa medial, vira uma interferência normal. Então você perfura no talos, perfura no calcâneo, e daí você tem a sua reconstrução anatômica do seu ligamento, que é um ligamento que está isométrico agora. Então ele está exatamente na posição em que o seu tornozelo ele funciona. E por que isso aí, de onde veio essa ideia de construir esse ligamento dessa forma? É uma forma muito parecida com o pessoal do joelho reconstrói, né? Na verdade, o Takao, que foi o cara que idealizou isso, ele era um cirurgião em sports medicine, né? Ele fazia joelho e ombro, e depois ele migrou para o pé. E o qual que era a perspectiva, né? É que, na verdade, as reconstruções ligamentares do tornozelo, elas começaram sendo não anatômicas, né? Daí elas passaram a ser parcialmente anatômica com o Brostrom, mas a modificação de Gould ela também não é anatômica, e passaram a ter as reconstruções com base de 2 túneis, né? Um túnel que entrava e saía. Mas o que aconteceu é que esse artigo de 2005 mudou tudo isso, que é o artigo do Masato Takao, no American Journal of Sports Medicine. Então, ele começou a pensar, pô, mas será que eu consigo reconstruir os 2 ligamentos a partir de uma única entrada na lateral? E o que se observou é que isso aqui não corresponde à anatomia normal, né? Eu estudei num livro de anatomia, quando eu estava no meu R1, que mostrava isso aqui. Na verdade, o Netter ele mostra algo parecido com isso. Só que o Netter está errado, né? Não é assim que é o ligamento. O ligamento, na verdade, o fíbulo calcaniano e o fíbulo talar anterior, eles têm um ponto comum, né? Um ponto comum. Se você pega o fíbulo calcaniano e o fíbulo talar anterior, eles têm um ponto de origem comum no anelo lateral. E isso já era conhecido, né, desde 2007, pelo trabalho do Di Giovanni, e que foi agora reforçado, né, pelo trabalho do Jorge Vega, agora, que saiu em 2020. Mas o que o Masato Takao ele fez? Né? Ele começou a encontrar parâmetros anatômicos da origem e inserção do fíbulo talar anterior, no talos, na anelo lateral e no calcâneo, e construiu esses diagramas, né, em que você consegue perceber que o fíbulo calcaniano não tem um ponto de inserção, ele se origina aqui, que é um diâmetro de 1,6 milímetros. O fíbulo talar anterior, ele não tem um ponto, ele é um feixe de 1,4 milímetros, que é mais estreito do que o fíbulo calcaniano. E no anelo lateral, o fíbulo calcaniano ele se insere nesta região, o fíbulo talar anterior se insere nessa região e tem um ponto de convergência, que coincide com um tubérculo obscuro da fíbula. Né? Então, que é um ponto que pode ser palpado. Se você quiser fazer isso de maneira percutânea, você consegue palpar esse ponto, que é a origem comum dos 2. E o estudo anatômico ele prosseguiu, né? Vendo que aonde acaba a superfície articular do anelo lateral coincide com o lugar onde começa a origem comum do fíbulo calcaniano e o fíbulo talar anterior. E eles viram, né, que, na verdade, o fíbulo talar anterior não se insere no meio, mas é 60%, então 4 décimos e 6 décimos, é nesse ponto, é mais para cima do que para baixo que se insere o fíbulo talar anterior em relação ao domus do talos até o processo lateral do talos. E o fíbulo calcaniano, ele acontece no mais ou menos 2 centímetros para inferior, perpendicular ao eixo da subtalar posterior, à linha média do eixo da subtalar posterior. Né? Então, tem bastante trabalho mostrando em parâmetros, né, para você fazer um túnel, porque tudo bem, eu descobri que eu entro aqui, e daí o meu drill tem que ir para onde? Para dorsal, para plantar, para posterior, para anterior. Dependendo de onde você vai, você pode furar, né, a cortical dos seus... ou saída intraarticular. Né?
E daí eles começaram a ter técnicas, a descrever técnicas endoscópicas, né, para reconstruir esse ligamento, né, o fíbulo calcaniano e o fíbulo anterior, né, para você obter, através de uma técnica endoscópica reconstruída desse ligamento. E daí, isso aqui está descrito nesse artigo, né, então você consegue palpar o tubérculo obscuro, você consegue entrar com um ângulo de 60 graus, paralelo ao eixo da fíbula, controle radioscópico, daí você consegue localizar o ponto de acesso no calcânio e no talos, você confecciona o seu enxerto de grácil, e daí você consegue colocar, veja, de maneira percutânea mesmo, né? Então você simplesmente deixa aquele monte de ligamento ruim, aquele resquício ligamentar, aquele ligamento que não é bom, então você deixa ele lá e você atravessa, através dos túneis, você consegue passar o seu fio de nitinol, e daí você então passa o seu enxerto, ele sai de um lado, vai para o outro, você consegue colocar ele na fíbula, no talos e no calcânio, fixa, e veja, são 3 incisões percutâneas, né? 3 incisões percutâneas que você fez na verdade aqui você só passou, né, o fio guia, mas você não precisou de incisão. E você pode fazer isso de maneira percutânea, de maneira artroscópica, e eles recomendam que você comece fazendo aberto. Por isso eu comecei, na verdade, fazendo aberto, para ter essa experiência. E é bem interessante, na verdade, né? Porque daí você consegue, na verdade, ter uma ideia clara aí de uma reconstrução que seja plenamente anatômica, sem nenhuma restrição de movimento, né? Sem nenhuma restrição de movimento. Então, eu queria trazer para vocês essa opção, que é uma opção bem... o que eu acho que é mais interessante deste caso é que a mobilidade no pós-operatório é normal, do tornozelo e da subtalar, não tem nenhum déficit, como é isométrico, você não tirou o retináculo do lugar, o indivíduo tem uma amplitude de movimento que é completamente normal. Mas isso tem descrito já para percutâneo e artroscópico já também, pessoal. Rafael? Oi. O que te fez pensar no pré-operatório para fazer essa técnica? Que no seu planejamento você teve que pedir material para tirar enxerto e tudo mais. Foi alguma coisa na ressonância que você viu para pensar nessa técnica? A ressonância ela mostrava uma escassez de tecido muito grande. Mas Vitor, eu opero muito pouco reconstrução ligamentar lateral do tornozelo. Eu faço muito. Então, o que eu acho é que a maior parte dos ligamentos laterais que eu opero são aqueles casos que realmente tem uma lesão ligamentar, o tecido lateral ele é muito ruim, entendeu? Ligamentar frouxo. E eu não fico convencido de que o Brostrom, o Brostrom Gould, ele vai dar um resultado tão bom para esses casos em que você tem entorses crônicos. O meu consultório, eu trabalho só com paciente privado, né? É um consultório de sequelas de tratamento, na verdade. A maior parte dos meus casos, eu raramente pego o caso que já não foi operado por alguém antes. A maior parte dos meus casos são casos de revisão. E que daí o cara, para um paciente médico particular, o caso agudo, ele fala, o caso agudo eu uso o meu convênio mesmo, né? Mas o caso crônico, que é a primeira cirurgia, também faz o meu convênio. Mas o caso que não dá certo, daí ele, às vezes, acaba optando. Então, nesses casos, eu acabo operando. Eu gosto muito da reconstrução ligamentar anatômica, fico muito feliz com ela. Eu usava uma outra técnica antes, que é aquela técnica de 2 túneis, né? Que é essa técnica aqui que a gente aprendeu com o Ferkel, na verdade. Cadê aqui? Onde? Ixi, vou achar. Peraí que eu vou achar. É a tese dos técnicos Ferkel. Só que ficava muito pouco tecido ósseo.
E agora, com essa técnica, eu senti que... Essa aqui é a técnica. Eu senti que era uma técnica que serve para todos os casos. Isso que é interessante. Uhum. Parecer complexa, mas é igual a reconstruir ligamento cruzado anterior. O primeiro ligamento cruzado anterior que eu fiz no ano 2000, eu fiz... Eu só fazia aberto. Eu fazia artroscópio, eu falei, nossa, isso é muito difícil de fazer, né? Mas depois eu falei, nossa, é muito mais fácil fazer artroscópico do que fazer aberto, cruzado anterior. E aqui é a mesma coisa, né? Quando você parte de um princípio, de algo que não anatômico, para algo que é anatômico, que é substituição de tecido que tem dúvida se funciona, para um tecido que sempre vai funcionar, e para uma técnica que é óbvio, você talvez comece aberto, mas rapidamente vai migrar para percutânea e para artroscópica, porque a gente tem habilidade com essas técnicas, você vai ver que rapidamente você vai falar, nossa, por que eu vou fazer uma cirurgia em que eu vou reconstruir de maneira não anatômica e essa cirurgia é uma cirurgia que, na verdade, é uma maneira completamente anatômica. Tem uma outra coisa que eu acho complicado do bróstolo, de novo vem os casos que dão problema do bróstolo endoscópico, né? É que o bróstolo endoscópico envolve você fazer aquelas passadas que você vai e volta. Sim. Você tem risco de lesar o ramo sensitivo do nervo fibular, né? Não é um risco desprezível. Porque você está mexendo no subcutâneo. O subcutâneo é onde está o ligamento fibrotalar anterior, né? Então, é onde está o nervo fibular superficial. Então, aqui não. Aqui você, na verdade, você passa através do subcutâneo, você vai direto em direção ao osso, você maneja tudo no plano do periósteo, né? Então, você não fica abordando esses tecidos do subcutâneo e que leva uma proteção, minha interpretação maior do feixe sensitivo no nervo fibular superficial. Beleza, valeu. Eu tive a oportunidade de conhecer a técnica do anti-RO através do Dr. Carlos Daniel, ele fez alguns casos já em São Paulo, e um caso que eu tive, meu paciente, uma fratura, uma exposição do talos, foi uma luxação da articulação do tornozelo com exposição do talos e com certeza ocorreu durante o trauma a lesão de todo o complexo ligamentar lateral. E eu tentei fazer a reconstrução ligamentar com a técnica do anti-rosto aberta, como você demonstrou aí. Acho que por questões específicas da lesão, eu tive problemas de infecção depois, mas é realmente uma técnica que, para esse caso específico, que nem você falou ali, que não confiaria naquele tecido para fazer um Broston Gold, né, ou um Arthro-Broston, eu acho que é uma excelente solução. É isso, Mauro. Acho que era essa... Não sei se alguém tem consideração, mas era mais o que eu queria trazer hoje para discutir, para bater um papo sobre lesão ligamentar do tornozelo. Olha, Rafael, achei muito bom. Eu sempre falo aqui, ó, eu fico sempre assistindo, aprendo bastante coisa. Isso aqui é uma atualização muito boa. Obrigado, viu, pela sua aula, sem bastante didática. Essa discussão agora também foi interessante. Claro que é uma coisa dos especialistas e faz a gente aprender mais e, claro, o atleta tem o seu enfoque, né? Mas nós temos nosso paciente mediano que está ali com a gente, dá para estimular esse tratamento conservador, fisioterápico, estimular aquele medroso a fazer a fisioterapia. E hoje com os recursos das órteses, né? E também lembrando que tem espaço para tudo, né? Acho que esses casos que você mostrou aí, você é o cirurgião que trata as complicações, e é interessante para a gente ver aqueles tornozelos que estão evoluindo mal, né? Que vem para a gente às vezes no consultório, a gente já sabe qual seria a saída. Alguém quer comentar alguma coisa? Os participantes? Artigo, acho que perguntaram qual é o artigo. Esse aqui é um dos melhores artigos, eu acho, dessa técnica, para você aprender a técnica. É um artigo do Blaise Brock e do Masato Takao. Vocês conseguem ler aí? Tira um pouquinho da
tela que vocês conseguem depois. É isso, pessoal. Queria dar os parabéns para o Rafael, aí acho que é um dos caras mais didáticos que eu conheço. Sempre as apresentações e as aulas dele são marcos, divisor de água. E o bom de ter amigos nessa vida é que eles falam coisas boas de nós, mesmo quando nós não conhecemos. Obrigado. Eu queria agradecer o convite também e parabenizar o Rafael, que concordo com o Rui. Todas as vezes que eu vi a aula do Rafael, é muito didático. Parabéns, Rafael. Excelente. Valeu. Agradecer aí o convite, viu, Mauro? E parabéns, Rafael. É tudo que a gente esperava mesmo, né? Excelente. Olha, muito obrigado por todos. Queria também registrar aqui a presença do Dr. Rodrigo Ascar, que é o coordenador da residência lá do Centro Médico. Obrigado, Rodrigo, pela presença. Ricardo Ascar, obrigado pela presença, viu? Obrigado pelo convite. Falou, Ricardo. Um abração. Mais uma vez, agradeço a todos vocês, viu? Agradeço a presença de todos, foi muito bom para mim. Muito ótimo aqui, obrigado.